Se tu, assim como eu, é fã de filmes de terror, eu tenho certeza que tu tem ódio de premiação. Os filmes de terror não só são esnobados quando, como são indicados, são colocados em categorias ridículas, tipo A Substância, que foi indicado a filme de melhor comédia ou musical. Hoje eu vou te contar a história do terror no cinema. Oi, eu sou o Crítico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês gostam de filmes, séries e amam o mundinho do entretenimento, vocês estão no lugar certo. Antes da gente começar, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e já enviar esse vídeo pros seus amigos. Tô com um projeto aqui no YouTube lançando um vídeo por dia, todo dia tem vídeo novo e quero muito alcançar a meta de 10 mil inscritos. Me ajuda a bater, gente, falta pouco. Deixa eu usar o Gutinho aqui pra apelar. Gente, 10 mil inscritos, por favor, por favor! O primeiro filme de terror datado se chama Le Manoir de Diable e ele é de Nossa, é muito antigo. 1896. Quanto tempo isso tem? Deixa eu ver. 129 anos, gente. Mas ele ganhou força mesmo em 1920, na época do expressionismo alemão. Foi lá como filmes incríveis como Nosferatu e O Gabinete do Dr. Caligari surgiram, mas eles só foram ter relevância alguns anos depois. Inclusive eu tenho um vídeo aqui só sobre Nosferatu, falando sobre a versão original, sobre toda a fofoca e também sobre a versão do Robert Eggers que chegou nos cinemas agora, então podem vir aqui dar uma olhadinha, tá bem legal o vídeo também. A grande ascensão do terror aconteceu entre a década de 30 e 40 com o surgimento dos filmes de monstros. Drácula, Frankenstein, A Múmia, O Homem Invisível foram filmes que marcaram a história e continuam influentes até os dias de hoje, inclusive, tá? Foi nessa época também que foi descoberto Nosferatu e aí toda essa áurea sobrenatural, toda essa áurea bizarra e monstruosa despertou o interesse da galera. Só que o que acontece, gente? E aí já começa essa marginalização do terror. As histórias de terror, elas não eram bem vistas, principalmente por conta de tabus da época e religião. Qualquer coisa que ataca minimamente os valores de uma sociedade incomoda uma grande parcela tradicionalista, mas nessa época em específica, onde esse era a forma que o mundo acontecia, isso era quase que um ataque mesmo, era quase que um ultraje social. Então as sessões que exibiam filmes de terror, os filmes de monstros e filmes que eram satânicos, né, aconteciam de uma forma muito marginalizada mesmo, não necessariamente ilegal, né, como se fosse uma coisa proibida, mas em ambientes que não eram tão convidativos assim para o público geral. Geralmente aconteciam sessões mais tarde, em horários mais tarde. Acontecia muito também de filmes serem exibidos em drive-ins, né, que são estacionamentos onde os carros param e aí a projeção é feita numa grande parede. E quem frequentava esses ambientes eram pessoas alternativas ou pessoas que não eram tão benquistas assim na sociedade. Enquanto isso, filmes clássicos estavam sendo exibidos em cinemas e teatros por todo o mundo, enquanto o terror não tinha nem investimento para fazer filmes realmente excepcionais, nem muito apelo do público geral, já que eles não tinham permissão para serem exibidos dentro desses lugares que as pessoas iriam comumente assistir filmes. Só que as coisas começaram a mudar depois da Segunda Guerra Mundial. O terror começou a se refinar aos pouquinhos, mas a gente tem dois filmes muito importantes nesse pós-guerra, né, na década de 50, que é O Homem que Encolheu e Psicose, do Alfred Hitchcock. Hitchcock foi muito importante dentro da história porque ele conseguiu basicamente criar um gênero que foi aceito pela massa, que foi aceito pelo público geral, que é o suspense. E agora eu vou falar uma coisa chocante aqui, gente. Suspense é uma variação do terror, essa é a verdade. E com toda essa abertura, as pessoas descobriram histórias mais misteriosas, histórias mais tensas e, consequentemente, tiveram uma abertura maior para esse mundo mais violento, esse mundo mais aterrorizante, que levou para a ascensão do gore e do slasher. Eu acho que é impossível pensar nos anos 70 e nos anos 80 e não lembrar de todos os clássicos do terror. O Exorcista, Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, O Massacre da Serra Elétrica, O Bebê de Rosemary. Foi nessa época que a gente conseguiu popularizar o gênero e com isso a gente começou a ter investimento e mais pessoas interessadas em consumir esse tipo de produção. Tendo mais interesse, eles podiam produzir mais, então começaram a surgir essas franquias de filmes. E a galera começou a tomar gosto de ver as Scream Queens e descobrir qual que era o próximo ato horrível que o protagonista ia fazer, né? Qual que ia ser a chacina da vez.
Com isso, o gênero já se tornou extremamente popular, mas ele ainda tinha uma grande barreira que era basicamente dos apreciadores da sétima arte, que eles achavam que, principalmente por esse cunho um pouco mais violento, ou às vezes até por não se levar tão a sério, até porque, né, vilões como Michael Myers, Fred Krueger, eles são imortais, eles levam 30 tiros na cara, não morrem, é uma coisa meio absurda, e por isso eles falavam que isso não era cinema. E aí, juntando aquela percepção, aquele preconceito que as pessoas já traziam lá da década de 30, da década de 40, de que esses filmes eles são ultrajes, nunca foi aceito assim a grande massa. Por exemplo, a gente não via, né, nessa época um diretor grande elogiando um filme de terror, um filme de suspense. Mas mesmo assim, esse lado da indústria, o terror continuou trabalhando e muito, e cada vez se desenvolvendo. A gente tem várias eras bem marcadas do terror no cinema, e é muito legal ver como isso vai mudando e ver como que a gente está conseguindo finalmente furar essa bolha desses velhos chatos que não aceitam que terror é filme bom sim. Nos anos 90, o terror começou a brincar com todas essas camadas que existem e começou a criar metalinguagens dentro dos próprios filmes, né? Um ótimo exemplo disso é a franquia Pânico, que brinca com todo esse universo do gore, do slasher, do psicológico, do sobrenatural, dentro de um filme que conta a história de um filme. Vocês estão entendendo a metalinguagem disso? Porque o terror já tem muita bagagem. Nos anos 90 ele brincava com tudo isso, com toda essa pluralidade de gêneros, né, que existem dentro do terror, levando para talvez um dos momentos mais importantes da história do terror, que foi quando ele realmente se consolidou na telona. Antes a gente via filme de terror muito na televisão, né, naqueles programas que passavam filmes bem tarde da noite, ou que a gente tinha que alugar e tudo mais. Mas com O Chamado, aí as histórias estavam grandes demais para ficar nessas telinhas pequenas. Foi aí que o terror começou a ocupar os espaços de todos os outros filmes lá nas telonas, nos cinemas, né? Que levou ao grande boom lá dos anos 2000, que foi o terror found footage e o terror sobrenatural, que ficou aí por muito tempo em alta, né, até chegar à próxima fase. A Bruxa de Blair é um dos filmes mais importantes na história do terror para entender que, mesmo estando em telonas e mesmo tendo mais dinheiro, o orçamento não é tudo. Isso foi condensado de uma forma mais comercial em Atividade Paranormal, mas foi com Invocação do Mal que a coisa ficou grande. Foi com Invocação do Mal que os amantes de terror entenderam que a gente podia ter um filme tão bem feito e com tanto orçamento e com tanto capricho quanto, sei lá, um filme de Oscar da vida. Foi aí que a gente viu que o terror estava pronto para ser explorado assim, com tudo. E aí começou a cacetada de filme sobrenatural, de assombração, A Entidade, Annabelle, né? O James Wan teve todo o império que ele criou. Até que isso se saturou, ficou repetitivo, as coisas já não estavam mais tão aterrorizantes assim. Jumpscare já era uma coisa batida. E aí, com Corrente do Mal, estava vindo um terror extremamente diferente. Um terror que ele sugeria muito mais que mostrava e tocava em pontos que eram muito mais profundos, medos muito mais complexos, não só o susto pelo susto. Foi com A Bruxa que se consolidou a era do terror psicológico, que também é conhecido como terror elevado, né? Que são filmes que são mais complexos. Geralmente não tem jumpscare, são temas que são mais ligados a valores, a éticas, a, enfim, conceitos de humanidade. E a gente conheceu muitas histórias que mostraram que o terror tá, sim, muito pronto para competir com qualquer filme. A gente teve o Jordan Peele com Us, Corra, até o Nope dele também, que foi um grande filme. Todo o boom da A24 com o Hereditário, Midsommar, com todos os outros filmes que eles fazem, que são tão autorais, que são tão interessantes e tem tantas camadas que às vezes não são nem filmes de terror mesmo. Mostrando que, assim como o drama que pode estar dentro de uma comédia, assim como o romance que pode estar dentro de uma aventura, o terror é um elemento importante porque ele também é uma das sensações básicas do ser humano, né? A gente sente medo, a gente sente alegria, a gente sente ansiedade e a gente sente paixão. Então tá lá. E essa é uma grande discussão, né? Porque mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas provas existentes,
ainda é muito difícil a gente ver um filme de terror concorrendo ao Oscar, quase impossível pra falar. A gente vê atores tendo performances fenomenais em filmes que são muito bem ovacionados pela crítica, mas que são completamente esnobados em premiações. Mas vou falar uma coisa pra vocês, gente. A real é que premiações não ditam se uma coisa é boa ou não, né? Existe uma politicagem enorme atrás de um Globo de Ouro, atrás de um Oscar, atrás de um Emmy, né? E não necessariamente porque os filmes ganharam quer dizer que eles são excepcionais e tudo mais. Mas é o que a gente esperava minimamente, que com essa ascensão do terror, a gente fosse mais respeitado por essas pessoas que definem o que é cinema, né? E por isso, quando a gente chega em filmes como A Substância, a gente já trabalhou, a gente já evoluiu, eu falo, tipo, amantes de terror e filmes de terror no geral, a tal ponto que não tem o que fazer, não tem como ignorar. A Substância é sim um filme de terror, tá? Tem gente que fica confusa, que acha que não é, porque tem elementos de outras coisas, mas é exatamente isso que eu falei. Um filme de terror não é só um filme que vai te dar medo. A Substância é um terror psicológico, extremamente social e extremamente interpretativo, porque a gente tem a história do filme, a gente tem as linhas do roteiro, mas entre essas linhas tem 1 trilhão de simbologias, tem 1 trilhão de discursos que cabem aqui dentro que não tem como ser ignorado. Agora, me pegar A Substância e jogar no Globo de Ouro na categoria de melhor filme de comédia ou musical, aí é sacanagem, né? E é isso, gente. É um jogo de ego, é um jogo de política, é uma história que é sim marginalizada, mas que aos pouquinhos, bem mais lento do que a gente esperava, a gente vai mostrando pra eles que não tem como fugir, que o terror é cinema sim, e inclusive tem produções muito melhores de filmes que já até concorreram aí a Oscar e tudo mais. Me contem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se quiserem continuar descobrindo mais coisas sobre esse mundão do entretenimento, não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!